tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores, os nossos vereadores. E quem vai bater um papo com a gente hoje é o vereador Rodson Lima Bob, do PSDB. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Olá, tudo bem, Tânia? Olá, você telespectador da TV Câmara que nos acompanha por aí, que vai assistir ou está assistindo esse programa. É um prazer novamente estar aqui, prestando conta do nosso trabalho, das nossas ações pela cidade de Taubaté, e para tentar melhorar ainda um pouquinho mais ou ainda mais a sua vida. Exatamente. Essa é a nossa última gravação, né? Eu com o vereador Bob. Desse ano, viu, pessoal? Deste ano. Não vai acontecer nada com ninguém, não. Exatamente, tá tudo certo. Porém, estamos aí caminhando um pezinho no recesso já. Isso aí. Até a gente tentaria gravar mais um, né, vereador? Mas a casa aqui tá cheia de evento, tá cheia de solenidade, de audiência acontecendo. Então, teremos este para... Teremos eleição da presidência, eleição da presidência, da movimentação grande aqui na Câmara Exatamente. Municipal. Tá difícil achar um espaço na agenda dos vereadores, viu? Mas, e como a gente está nesse período, pensando no Natal, pensando na presidência, pensando em Copa também, né, vereador? Sim, a gente está pensando em Copa. Tia brasileiro não vai mentir, alegrar não. um pouco o país, né? Trazer alegria à seleção brasileira. Vamos ver se traz esse caneco para o país aqui, para a gente dar uma alegrada no país depois de tanta pandemia, política, essa oposição, situação que o país criou. E ver se o nosso time leva aí a taça e traz um pouco de alegria e volte a unir as pessoas, né? Pois é, a gente gosta. Mas, entre tantas distrações, a gente também trabalha, né, vereador? Bastante. Trabalha bastante. As ligações não param, as visitas aos gabinetes não param, que a gente acompanha por aqui. Mas está chegando aí no meio no meio do seu segundo mandato, já é o segundo. Na verdade, é o terceiro, né? A gente fez teve um pedacinho de um outro mandato, 3 meses de um primeiro mandato. Sim. Mas completo é o segundo mandato. E como que está sendo a avaliação deste mandato? A avaliação desse mandato, eu já participei de outras legislaturas que eu achei que eram mais produtivas. E eu falo isso por conta do feedback do executivo. Quando o executivo não tem um planejamento de governo, um planejamento de trabalho durante a sua gestão, ele fica resolvendo problemas pontuais e a cidade não avança. É isso que eu sinto da administração do prefeito Saldi, o prefeito que entrou aí, que faltou planejamento. Ele entrou na prefeitura sem saber o que ele iria fazer. Sim. Então, ele fica só resolvendo problemas. E eu percebo que em outras gestões a cidade avançou mais, teve mais projetos, sabia para onde ia, tinha um norte, tinha as obras de curto, médio e longo prazo para ser realizado na cidade. Eu percebo que falta isso nesse governo. Sim, é claro que teve pandemia, mas a gente não pode culpar a pandemia por tudo. Pandemia era um momento de você se trancar, se fechar, mas de você começar a planejar a cidade, planejar o retorno das pessoas, as atividades, as obras, começar a verificar, fazer uma análise na cidade. Era um momento de você se guardar e começar a analisar a cidade e pensar para onde a cidade iria, quais as obras prioritárias. Era um momento que estava todo mundo em casa. Era um momento de planejamento, eu entendo dessa maneira. Sim, e a gente sabe que desde o comecinho o vereador falou, não, vou me posicionar mais como oposição do que como base, e assim seguiu. Estamos aí, a gente votou agora nas últimas votações do feriado, que era a extinção do feriado, votei contrário, porque eu não concordava e ouvindo as pessoas que acompanha o nosso trabalho também não concordava. Votei contrariamente para a aquisição de 86 milhões de empréstimo do governo do estado para a cidade de Taubaté. Também votei contrariamente porque não consigo ver alguns projetos do prefeito por falta de planejamento. Vamos supor, como eu disse aqui, temos que ter planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo para a cidade. Sim. A gestão ela tem que funcionar desse jeito. E eu não consegui ver isso na justificativa dele. Tinha projeto para aterramento de fio, tinha projeto de viaduto, mas nada que eu acho que é de suma importância, que vai alavancar a cidade, vai trazer retorno para os munícipes de Taubaté. Que fosse algo emergencial, né? Sim, algo que tem extrema importância ser feito. Agora, então, já que planejamento é a palavra-chave aqui, vamos falar de uma audiência pública que acabou relacionado com o tema, que é política de insalubridade. Por que planejamento? Porque eles decidiram revisar isso
Sim. Enquanto decidiam revisar, os funcionários públicos ficaram sem esse adicional. Conta pra gente como foi essa audiência, o saldo dela. Nós fomos provocados pelos servidores da Prefeitura Municipal, muitas ligações, muitas reclamações, e a maior reclamação do servidor que presta o serviço lá na ponta era que fizeram um novo plano de salubridade, periculosidade e também atividade de risco, e cortaram os recursos que eram pagos a esses servidores antes mesmo de acabar esse projeto aí. Então, nós, cansado de toda hora vem e tem que perguntar e tem que questionar, falei, vamos fazer uma audiência pública para a gente trazer os profissionais aqui da Prefeitura para que eles possam explicar para a gente qual a forma que foi feito, o que o servidor ele pode fazer para requerer isso aí novamente, e eu entendi que foi muito produtiva. Um grande número de vereadores participaram dessa audiência pública, houve vários questionamentos, inclusive o vereador Serginho fez um questionamento muito importante quando foi dito que eram pagos de forma irregular os antigos benefícios de salubridade. Ele questionou, mas foi pago irregular por quem? Isso a gente tem que levantar. Ele falou, olha, vereador Bob, o senhor está com uma questão muito importante para ser investigada, e quem pagou esses recursos de forma errada. Porque antigamente, insalubridade, periculosidade, Otani, você que me escuta, era tratado de uma forma de um extra no salário do servidor que ia lá pedir para o prefeito. Ele era amigo do prefeito, falou, prefeito, estou precisando ganhar um pouquinho, mas a minha referência é essa, o senhor não coloca uma insalubridade para mim? Era feito de qualquer maneira. Então, esse é um processo que, culturalmente, vem sendo feito errado desde lá de trás. Só que a prefeitura, aí eu acho que eles tentaram acertar, mas fizeram do jeito errado, para sanar isso, cortou de vez de todo mundo. Então, eu tenho foto aí de pessoas que estavam trabalhando em galeria, claramente que necessita e precisa, porque tem contato direto com produtos nocivos à saúde. E o benefício de salubridade é para aquele servidor que amanhã, depois, se ele vier a contrair alguma doença, ele tem já uma remuneração a mais para que ele possa tratar, para que ele possa ficar em casa. É como se fosse um prêmio para que ele fazer aquele trabalho perigoso ou nocivo à saúde dele. Então, tivemos esse questionamento, foi muito esclarecedor por parte da prefeitura, dos diretores da prefeitura, do diretor do RH, a questão do novo anexo que eles têm, que nunca teve esse novo anexo, aonde o servidor que se sente beneficiário desse recurso, ele pode fazer a sua resolução, a sua solicitação, entrega para o chefe imediato e essa avaliação vai para o SMON. Sim. Isso não acontecia antigamente. Então, eu entendi que esse foi um grande avanço por parte da prefeitura, só que muitas injustiças ainda estão sendo feitas por conta desses pagamentos. Ontem mesmo estava estudando algumas coisas na internet e eu vi uma jurisprudência sobre topógrafo. A gente tem um problema sério na prefeitura e foi uma das discussões da audiência pública. Eles falam que o topógrafo não pode receber insalubridade porque o contato dele não é todos os dias aquele produto nocivo. Sim. Mas quando precisa ele ir fazer, ele tem que fazer o serviço. Ele tem que entrar no rio contaminado, tem que entrar em esgoto, tem que entrar em galeria, ele precisa fazer o serviço. Então, a gente estudando junto com a assessoria, eu consegui achar algumas jurisprudências de pessoas que entraram na justiça requerendo esses benefícios e o juiz deu favorável para eles. Então, já pedi para puxar essas jurisprudências e a gente vai notificar a prefeitura e a gente vai levar esses servidores também para que faça essa solicitação de insalubridade para que eles também possam receber. E tem muito servidor que assiste o programa aqui. Eu queria deixar essa informação importante para você. Se você faz um trabalho onde você tem contato com produtos nocivos à sua saúde, hoje nós temos esse anexo 2 na lei. Você entra no site da prefeitura, você consegue puxar esse anexo 2. É importante você imprimir e faça essa solicitação e traga também para a gente acompanhar e fiscalizar, porque esse é o nosso maior papel, fiscalizar a prefeitura, o executivo, para ver se tudo está andando de forma correta e de forma justa. Exatamente. A gente preferia que o funcionário não precisasse ter que correr atrás, né? Cada um ir lá protocolar o seu pedido.
impedido, Sim. mas já é um avanço. Claro, com certeza. Antigamente não tinha essa ferramenta. Então, a gente vai estar acompanhando de perto e vamos estar instruindo e orientando essas pessoas também. Exatamente. Agora vamos mudar de assunto e falar do binário da Baronesa, né, vereadora? Ali entre a Avenida Olmir Ortiz Pato e a Rua Maria José da Cruz, Isso. ali no Baronesa, Chácaras Reunidas, o vereador tem um requerimento sobre isso. Isso, essa foi uma solicitação também da comunidade da Baronesa, da Chácara Reunida Brasil, que é os dois bairros que fazem a ligação dessas duas avenidas. E essa iniciativa veio dos moradores que nos procurou, que entrou em contato com a gente. Eu fui pessoalmente verificar esse local lá nesse bairro e não tinha prestado atenção. A gente, quando passa, Tânia, várias vezes pelas ruas, a gente não para analisar, né? Porque é a correria do dia a dia, é a vida do dia a dia. Você passa por alguns lugares que muitas vezes você não nota. E a participação do munícipe, a participação das pessoas no nosso mandato é importante por isso. Porque as pessoas, vamos supor, né, nessas duas ruas que você citou, elas estão morando ali, elas estão vendo a realidade do dia a dia ali. E aí eu fui procurado por um grupo de moradores e eles falaram: olha, vereador, há anos que a gente faz aí a solicitação e nada é feito, nada é resolvido nessa questão. Então eu peço para o senhor que leve essa sugestão para a gente à frente, peço para o senhor que o senhor protocole na prefeitura essa sugestão para que eles possam fazer um estudo aqui referente a esse binário, porque já aconteceu acidente, Tânia, já aconteceu batida nos cruzamentos e o último são no Jornal Gazeta, um casal de idoso. Sim. Lá é um morro muito íngreme, lá tem um declive muito acentuado lá, perderam o freio lá e desceu aquele morro lá e veio a colidir com uma parede no final daquela avenida. Sim. E acabou aí falecendo as duas pessoas, foi o último episódio, mas vários aconteceram e a sugestão da comunidade que está lá viver no dia a dia é isso, falando assim: olha, vereador, vamos fazer um binário, essa descida que é mais íngreme, que é mais complicada, a gente inverte a mão e faz um binário para outra rua e tentamos resolver e acabar de vez com essa situação. Já tem o binário do Barreiro, que está um pouquinho demorado para sair, mas esse não precisa nem fazer muita obra. Sim. É mais questão de sinalização, é você colocar placa, você pintar, olha, proibido aqui, tudo certinho, está muito mais fácil do que o Barreiro. Sim. O Barreiro tem que fazer obra, tem que fazer várias coisas, um investimento pesado financeiro, lá não, lá está mais fácil de resolver, só falta mesmo um estudo técnico por parte da mobilidade urbana para que a gente possa resolver isso. Exatamente, e as mudanças de trânsito na cidade estão a todo vapor, né, vereador? Então, às vezes a gente nota que a população fala algumas coisas que precisam ser feitas, não são feitas. Sim. E outras que podiam ter deixado quieto, não estão deixando quieto. É isso aí, e outras não tão necessárias, né? Mas, e a gente tenta, no poder que foi instituído, a gente como vereador mostrar e tentar cobrar da prefeitura para tentar melhorar a vida das pessoas e, nesse caso, evitar que vidas sejam ceifadas, né? Salvar vidas. Falando em acidente, infelizmente teve um acidente lá no Itaim. A gente tem fotos. O vereador ficou cobrando um guardrail ali, né? Na Avenida Marcílio Siqueira Frade, entroncamento com José Cassiano de Freitas. Isso. Esse é um problema sério que a gente vinha trazendo aí para a mobilidade urbana também, para a gestão da prefeitura, que no final da Marcílio Siqueira Frade a gente também tem uma curva muito perigosa e há tempos eu venho informando a mobilidade urbana. Aí, para você ver, invadiu uma casa que tem lá também do caseiro do Projeto Esperança. Foi um acidente muito feio mesmo, foi um acidente que repercutiu aí... dá para ver pela situação do carro. Olha, acabou com o carro. E esse Projeto Esperança, ele fica no final dessa avenida. Essa avenida, ela é uma avenida de quase 2 quilômetros. No final, ela tem uma descida e uma curva bem perigosa. E eu já vinha avisando a prefeitura, a mobilidade urbana, eu falei: olha, já aconteceu, não dessa forma, dessa gravidade, dessa intensidade que aconteceu, já aconteceu de pessoas não conseguir fazer a curva e bater no poste, adentrar. Para o carro estar nesse estado e estava em alta velocidade também, né? A culpa também dá para ser dividida. Sim, daqui não dá para ver, mas lá é um barranco muito alto. No final dessa avenida, ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4 metros de altura, e ele tem um barranco de quase 4
E aí ele vai cair lá embaixo, nesse projeto, que é o Projeto Esperança, é a quadra do Projeto Esperança. Sim. Olha lá, dá para você ver que a avenida está lá em cima. E ele bateu, quase caiu dentro da quadra, passou por cima. Então foi muito perigoso e a gente vinha avisando. Mobilidade urbana, a gente precisa colocar algum dispositivo, alguma coisa, até mesmo para proteger as pessoas que por ali passam. Ali passam crianças da escola infantil Fábio de Moura, passa alunos do Colégio Walter, passa crianças também do Projeto Esperança, e passa ali por dia, olha, deve passar ali umas 700, 800 crianças por dia. Graças ao bom Deus, que nesse horário, que era 8 ou 9 horas da noite, mais ou menos, quando me ligaram, aconteceu esse acidente, não estava passando ninguém no local. Imagina se fosse no horário de saída e entrada de aula, quantas crianças esse carro ia acertar. Então, a gente vinha cobrando essa implantação desse guarda-reio lá várias vezes e foi preciso acontecer o pior para que a prefeitura e a mobilidade urbana pudesse ver que o vereador estava fazendo uma cobrança que era necessária. Foi mais de um ano para colocar esse guarda-reio e colocaram somente depois do acidente. Acho que a gente tem foto dele, não tem ou não? Acho que não. Não tem. Eram essas fotos. Então, mas já resolveram, você que está acompanhando a gente aí, já resolveram, agora já colocaram o guarda-reio, mas a prefeitura, ela precisa se atentar nessas coisas. Não esperar acontecer o pior para ir lá resolver. E são casos que são fáceis de resolver, né? Não é fazer uma grande obra, é colocar um guarda-reio. Esses dias também passando pela Avenida Vereador Rodson Lima, que leva o nome do meu pai, com a José Luiz Sebranelli, nós temos uma rotatória bem complicada ali. Mandei um vídeo direto para o secretário de Mobilidade Urbana. Falei, olha, mais um. Já morreu um amigo próximo meu, um amigo de infância, o Sérgio, morreu naquela rotatória num acidente de moto. Já aconteceu vários acidentes, já passei ali, tinha carro capotado. Aí, bem no dia que eu estava descendo para vir para o trabalho, mais um carro batido. Peguei o celular, filmei e falei, ó, tá aqui. Vocês vão esperar acontecer até quando? Então, a prefeitura tem que ser propositiva, ela tem que estar à frente e resolver os problemas à frente para a população. E é isso que a gente tem cobrado. É o bom e velho, é melhor prevenir do que remediar. Tá aí as fotos. Pois é. Agora, vereador, para encerrar o nosso programa, a última parte do nosso programa, né, os últimos 5 minutos aqui, vamos falar de emenda. Emenda. Eu sempre explico aqui, talvez você que nos assista sempre já esteja cansado de ouvir eu falar, mas para quem não assiste, todo vereador, no final do ano, tem direito a uma verba, uma parcela do orçamento para o ano que vem, para falar para o prefeito, eu quero que esse dinheiro vá para tal lugar. O prefeito é obrigado, é a única vez no ano que o prefeito é obrigado a acatar um vereador, e no caso, metade dessa verba, obrigatoriamente, vai para a saúde e o resto o vereador pode espalhar ali. Isso. Para onde vão as suas emendas de 2023? Isso aí, Tânia, muito bem explicado. É o momento que a gente tem a oportunidade de mexer no orçamento, colocar no orçamento para onde a gente quer direcionar o recurso. E esse recurso, Tânia, eu gosto muito de direcionar as minhas emendas ouvindo as pessoas. Porque é o imposto que você, Tabatinga, paga. Sim. É o dinheiro que você paga do seu IPTU, do seu ISS, das multas que você toma na cidade por radar, tudo está lá. Não é dinheiro do vereador. Não é dinheiro do vereador, o vereador não é o bonzinho, o vereador fala, nossa, aquele vereador tão bonzinho, mandou R$1 milhão, mandou não sei quanto. Não é, a gente simplesmente aponta no orçamento e por lei, a gente tem lei nisso, o prefeito tem que cumprir. E a gente vai encaminhar as nossas emendas, eu fiz levantei um trabalho muito importante, principalmente na área da saúde, Tânia. Eu estou terminando o meu curso de gestão hospitalar e estudando bastante, a gente vê que a questão da humanização é importantíssima onde você vai. Não adianta somente ter o concreto, a parede lá e o telhado e não ter a humanização. E a humanização, para você chegar no ápice dela, de atendimento às pessoas, na questão de humanização, você precisa de alguns pilares. Você precisa que o funcionário, o servidor esteja num ambiente bom, num ambiente agradável, recebendo muito bem, questão psicológica perfeita e também passa muito por questão estrutural. Então, na minha emenda para a saúde, eu deixei ela na sua totalidade, acho que 460 e poucos mil, quase 470 mil, deixei na totalidade para a gente fazer infraestrutura. Eu percorri alguns PAMOs aí da nossa cidade e fui fazendo um levantamento. Quais eram os piores PAMOs para que a gente pudesse direcionar a infraestrutura para a gente pintar, trocar telhado, arrumar goteira, porque
é ruim a pessoa já chegar no posto de saúde com uma doença ou querendo tratar alguma coisa e ter uma parede mal pintada, estrutura quebrada, não ter uma cadeira para sentar, não ter um ventilador ou até mesmo um ar-condicionado. Os servidores que estão lá para atender não tem um computador. A gente já teve casos de pessoas que não tinham computador, marcava no caderno. Então, eu entendo que a humanização ela passa por questão de infraestrutura, o primeiro passo. E nós vamos tentar proporcionar isso. A gente sabe que a nossa emenda não dá para fazer muita coisa, mas escolhemos alguns PAMs, alguns postos de saúde para que a gente possa entrar com essas emendas positivas e possa resolver. Cito aqui um caso que eu visitei. O ESF lá do Chácara Silvestre. O ESF lá do Chácara Silvestre, ele falta estrutura, falta pintura e o pior de tudo, ele só tem uma única saída pela frente do posto. Os funcionários que lá trabalham falaram: ô Bob, já imaginou se alguém tem algum surto psicótico e vem aqui no posto de saúde, a gente vai ser por onde? Se ele fica lá na porta, só tem uma única saída. Se pega fogo no posto de saúde, a gente vai sair por onde se não tem uma outra saída. E eles me mostraram lá que quando o posto foi construído, tem um corredor no fundo que era para se colocar uma porta, mas fecharam e não tem por onde sair. Então, essas coisas que a gente encontra no dia a dia, e na área da saúde a gente vai fazer essa questão de infraestrutura para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho alguns postos de saúde, os que estão mais precários. E a gente investiu bastante também na questão do esporte, na questão da pessoa que traz aí reconhecimento para a cidade. São pessoas no esporte que estão se destacando. Nós temos exemplo de lutadoras aqui de Taubaté que já disputaram nos Estados Unidos. Nós temos um projeto importante também que é feito pela Renata, que é ginástica rítmica, que além de fazer a escolinha de iniciação de ginástica rítmica também, tem as meninas que estão disputando. Elas foram agora, no último mês, elas foram as melhores atletas do estado de São Paulo num campeonato brasileiro que elas disputaram. Nós temos bastante modalidade que a gente está também investindo nas pessoas. Porque, queria citar o exemplo aqui da ginástica rítmica. Através desse recurso, que é o FADAD, que a gente consegue patrocinar essas meninas no esporte, hoje nós temos atletas lá da Renata que estão se formando em educação física por meio do esporte. Então, a gente entende também que o esporte é uma ferramenta, assim como a educação, que consegue mudar e transformar a realidade social das pessoas que são alcançadas por ele. Sem dúvida. Fora que aquele que alcança realmente a glória, os campeonatos, inspira outras crianças. A gente via isso com o vôlei quando tinha, a gente via com o André Rocha, que é super campeão mundial. Então, a pessoa serve para admiração, então vai incentivar outras crianças a seguirem esse mesmo caminho, tirá-la da rua também, né? Com certeza. E o melhor, mostrar que o esporte é melhor do que as drogas. Isso é muito importante, para que a gente possa, os nossos jovens, as nossas crianças, levarem eles até o futuro, um futuro digno, e mostrar que o caminho do esporte, o caminho da educação é uma ferramenta importante para que a gente possa mudar o cenário de hoje em dia e entregar aí uma cidade melhor para a próxima geração. Sim, a gente sabe que esses esportes menos visados têm problema com patrocínio. Demais. Então, é sempre bom ter uma ajuda da cidade. Vereador, deu tempo do programa. Acabou. É isso. Mas lembrando que tem que fiscalizar mesmo se essas emendas vão ser aplicadas. Porque se não for, é um problema. As de 2022, as suas já foram todas aplicadas? Todas executadas já, realizadas. Então, com você não tem esse problema. Tem alguns vereadores aqui reclamando que a deles ainda não saiu. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigada, vereador. Então, eu que agradeço. Até o próximo programa. Um grande abraço a você, até o próximo programa. E a gente vai estar aqui em janeiro, fevereiro? Fevereiro estamos de volta. Janeiro a funcionária tem que ter férias, né? Isso aí. Para ver quando a gente consegue. Mas você continue aqui com a gente, siga acompanhando a nossa programação. Obrigada pela audiência. Continue se cuidando também, gente. Covid não foi embora, não. E é isso. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.